A paz, queridos, tudo bem? Sou o seu irmão em Cristo Edson e mais uma vez estamos aqui no nosso trabalho de Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando nesse trimestre a nossa revista, que ela traz o título Relacionamentos em Família. Sabemos que é uma bênção para nós estas lições. São ao longo 13 lições, onde vai tratar de assuntos sobre relacionamentos em família. Nós vamos estar aplicando a nossa lição de número 10, que ela é do dia 4 de junho de 2023. Certamente, nesta data, será aplicada essas lições, não necessariamente nesta ordem, mas a grande maioria das nossas congregações aplicam rigorosamente no dia, aos domingos, em alguns casos pela manhã, outros casos pela tarde, mas geralmente aplica as lições aos domingos nas congregações. E você é o nosso convidado para participar da Escola Bíblica Dominical. Acostumo dizer que o cristão que não participa da Escola Bíblica Dominical, ele cresce assim um cristão ou um crente meio que anêmico, assim, na vida espiritual. Por que anêmico? Porque as nossas revistas, os ensinos da Escola Bíblica Dominical, ele nos traz crescimento para a nossa vida espiritual. Nós aprendemos muito nos estudos da Escola Bíblica Dominical. Muito bem, amados. Na lição de número 10, nós vamos estar tratando de um assunto bastante doloroso de tratar, mas como a nossa própria revista traz a epígrafe de todo o trimestre, quando fala sobre relacionamentos em família, e aí diz que superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. Então, nós sabemos que desafios existem e não devemos desesperar, a meios os desafios. Nós precisamos pegar exemplos da palavra de Deus na Bíblia Sagrada, onde homens de Deus tiveram problemas, já falamos aqui em outras lições, e esta de hoje vai tratar do assunto sobre quando os pais sepultam os filhos. Quando os pais sepultam seus filhos. A lição vai tratar especificamente da família de Jó, do patriarca Jó. E aí nós vamos, dentro dessa lição, aprender, trazer ensinamentos para o nosso dia a dia. Você que nunca passou por um problema semelhante, mas a lição vai tratar deste assunto. Eu, graças ao meu bom Deus, ainda não passei por problemas semelhantes, mas sabemos que podemos passar a qualquer momento por problemas semelhantes, Jó, ou dentro da família, ou com um ente querido. Então nós temos que ter essa convicção que não devemos passar desesperançosos
com uma situação semelhante. Muito bem. A nossa lição traz um textual que nos diz assim, em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 8 e o versículo 9, diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Muito bem. O apóstolo Paulo escreve aqui aos 2 Coríntios, falando sobre as perplexidades que uma pessoa pode ter. Um cristão, ele vem a ter. Aí ele vai dizer que em todas as situações podemos ser atribulados, né? As atribulações vêm diante de nós, mas não devemos ficar o tempo inteiro angustiado com tribulações, né? Por quê? Porque maior é Deus para nos conceder, nos dar vitória sobre estas atribulações, porque é Deus que guerreia as nossas causas. Aquele que é fiel, né? Temos certeza que Deus irá, né, tomar, né, por as nossas dores, as nossas tribulações. Então, precisamos confiar em Deus. Aí ele fala perplexos, mas não desanimados. Há algo nas nossas vidas que nos deixa perplexos, de nos deparar com situações, nos traz perplexidades. Mas esse susto de perplexidade que não venha nos desanimar com a situação. Perseguidos, mas não desamparados, né? Perseguição vem, eu já passei por problemas semelhantes de perseguição no trabalho, perseguição de pessoas às vezes até com inveja das suas capacidades, digamos assim, né? De alguns sucessos, as pessoas querem te perseguir, mas a palavra de Deus diz que isso não nos desampara, né? Abatidos, mas não destruídos. Há situações que vêm para nos abater, vem mesmo para nos colocar lá embaixo, mas temos que lembrar que Deus é que nos sustenta, nos ergue, nos arranca do monturo, nos tirou do calabouço. Lembra de Jeremias? Pois é. Jeremias foi tirado, arrancado do calabouço, porque Deus não o desamparou. Levantou homens para tirá-lo de lá. Louvado seja o nome do Senhor. Verdade prática, não devemos ser indiferentes à morte inesperada, mas também não podemos nos desesperar com quem não tem esperança. Pois ser indiferente com situações, aqui fala da morte, né? Mas não só a morte. Existem situações que do nada, de repente, acontece. E aí nós não devemos nos desesperar com essas situações. Aqui no caso está tratando da morte. Então não devemos trazer isso. Desesperar com a morte. Muito bem. A nossa leitura bíblica em classe se encontra no livro de Jó, do capítulo 1, do versículo 13, versículo 16 ao 19. Versículo 13 e
16 ao 19. Não vou ler para ganharmos tempo, mas na medida do possível a gente volta à leitura para estarmos assim tratando do assunto sobre a lição. Muito bem, a introdução da nossa lição vai nos trazer o seguinte: a introdução ela vai falar sobre Jó, né? O patriarca Jó era um homem próspero, então vai dizer que ele era um homem próspero e perante essa prosperidade ele desfrutava de razoável segurança, então ele tinha segurança. A lição vai dizer que ele tinha uma esposa que era dedicada à sua casa. Eu coloquei um círculo aqui e diz o seguinte, eu coloquei aqui exatamente em meio a tudo isso, né? Jó desfrutava de prosperidade, tinha segurança e tinha uma esposa que o apoiava em casa. Muito bem. Coloquei um círculo aqui e disse o seguinte, né? Mais na frente a gente vai comentar. Nem tanto o caso da esposa de Jó. Nem tanto. Por quê? Porque quando Jó mais precisou dela para apoiá-lo, ela não procedeu desta maneira. Tá? Nesse ponto eu discordo aqui com o autor, quando ele fala que a esposa era dedicada à casa, né? Até certo ponto, mas nem tanto assim a dedicação, porque sabemos que ela, né, ela aconselhou Jó a amaldiçoar o seu Deus, ou seja, o Deus de Jó. Mas se o Deus de Jó, se ela era tão dedicada assim, o Deus de Jó também era o Deus dela. Então ela deveria conhecer ao ponto de sustentar aquele sofrimento. Mas não foi assim. Sabemos que não foi assim. Tá certo? Então, essa dedicação dela à sua casa, eu particularmente coloco aqui um comentário nem tanto, né? Nem tanto. Muito bem. Vamos comentar um pouco mais sobre isso mais na frente, tá certo? Logo daqui, ainda nesse tópico, nós vamos comentar um pouco sobre isso. Muito bem. Em meio, abreviei aqui, mas em meio a tudo isso, aqui ainda na nossa introdução vai dizer que Jó passa por uma tragédia, né? Acontece uma tragédia na sua casa, na sua família, né? Acontece uma tragédia. E vamos ver essa tragédia. Muito bem. Família. Vamos falar aqui sobre a família de Jó. Quem era Jó? Quem era Jó? O patriarca nasceu, né? A Bíblia vai dizer que a lição diz, na Bíblia também diz que ele nasceu no norte da Arábia, né? Ele era de Ur, ele era das regiões de Ur, mas das montanhas da Arábia. Então vai dizer que ele é um homem, né? As pesquisas dizem que ele viveu numa época anterior a Moisés, antes do patriarca Abraão, no século 25 a 28 a.C. Essas informações nós podemos afirmar também porque ele era antes de Abraão, ou seja, antes de Moisés também, porque vai dizer que a lição diz, a Bíblia também vai falar que ele viveu 140 anos. Então, esse período que se viviam tanto tempo assim, né, era no período ou seja, ou logo após o dilúvio, né? Antediluviano não, ou um pouquinho após o dilúvio. Por quê? Porque os antediluvianos, eles viviam ali acima de 500 anos, né? 400 e
poucos anos, 500, 600 anos, né? Foi o caso de Noé, né? E aí esses homens viveram. Aí depois do dilúvio, nós vemos que há o pecado começa a adentrar na terra, e aí nós vemos que Deus começa esse processo do pecado traz essa diminuição da vida humana, né? Ela começa a mudar esse período, esse tempo de vida do ser humano por meio do pecado. Mas nós vemos aqui que ainda ele é dessa era patriarcal por causa dessa convivência de 140 anos. Por isso nós podemos afirmar que Jó fazia parte dessa era patriarcal antes de Abraão, antes de Moisés, mas logo ali após o período pós-diluviano, né? Pós-dilúvio. Muito bem. Então, sabemos disso de Jó. Então, Jó era isso, esse homem, né? Antediluviano, ou seja, ele nasceu logo após, após o dilúvio, pós-diluviano, logo após o dilúvio. E ele era de Ur, né? E da era patriarcal. Isso é que nós sabemos de Jó. A esposa de Jó. Quem era a esposa de Jó? Nós não sabemos muita coisa sobre a esposa de Jó. Tudo o que sabemos a respeito da esposa de Jó era o que está registrado no capítulo 2 do livro de Jó. Ela ganhou a fama de uma mulher insensata e ambiciosa por causa da perda de todos os seus bens materiais e dos filhos que foram mortos por uma tragédia. Então aqui o próprio autor ele contradiz aquilo que ele diz que a esposa era dedicada à sua casa, porque ele próprio contradiz quando ele faz a declaração de quem era a esposa de Jó. Então, a esposa de Jó vai dizer aqui que ela era uma mulher ambiciosa, e ela também, ela era uma mulher que ela amava, né? Podemos dizer que ela amava os bens de Jó. Por quê? A Bíblia não fala, a lição também não, mas nós podemos ver isso, porque quando ela vê Jó perder os seus bens materiais, ela começa a pedir a Jó que não atentasse àquilo. Olha para a sua causa, olha para a sua situação, né? Quando Jó começa a ter problemas da sua própria saúde, ela diz que ela aconselha Jó a blasfemar contra Deus. E ela aconselha Jó a amaldiçoar o seu Deus, e morrer. Amaldiçoa Deus e morre. Né? Então, não podemos dizer que era uma mulher exemplar, totalmente dedicada. Talvez em alguma situação sim, em alguns pontos sim, mas em outros não, ao ponto de não resistir, não ter a resistência. Sabemos, amados, que não é fácil realmente passar por perdas na família,
principalmente quando se trata do nosso ente querido, do filho. Não é fácil, né? Se a gente colocar na pele da mulher de Jó, a gente vai entender, mas conforme a nossa lição mesmo diz, que o nosso Deus é o nosso socorro. O salmista diz que ele é o Deus, o socorro bem presente na hora da angústia. Então nós precisamos confiar, conforme falamos na lição, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, não devemos ser desanimados, não devemos achar que estamos sendo desamparados, tá? E não entregar os pontos ao ponto de acharmos que somos destruídos em meio às circunstâncias que virão. Precisamos ter essa confiança em Deus, porque não devemos de maneira alguma culpar a Deus por os problemas, as circunstâncias que nos rodeiam, que nos cercam, que está trazendo aquele desconforto naquele momento. Então precisamos ter essa confiança em Deus, porque a palavra de Deus vai nos dizer que Ele nos consola, Ele traz o consolo para o nosso coração. Tá certo, amados? Então é isso. E os filhos? Quem eram os filhos de Jó? Os filhos, olha, estavam Jó estava atento ao modo de viver de seus filhos, né? A lição vai nos trazer que Jó tinha um cuidado com os seus filhos. Qual eram os seus cuidados? Jó tinha, né, uma atenção especial para os seus filhos, porque eles eram os moços ricos. Eles tinham condições, cash, money, né? Condição financeira, desfrutava de uma vida social próspera. E lógico, quem que desfruta de uma vida social próspera que não busca esse bem-estar, desfrutar isso, né? É bom e não é pecado, não vejo pecado nisso, né? Desde que você não venha a trazer isso para prejudicar a sua vida ou a vida espiritual, o seu convívio espiritual, o seu relacionamento com Deus. Mas aqui tudo indica que eles corriam algum risco de blasfemar contra Deus ou de fazer alguma coisa que infligisse a Deus. Por quê? Porque nós vemos aqui que os seus banquetes, eles banqueteavam, né, em comidas e bebidas. E Jó, quando os filhos estavam reunidos, a Bíblia vai dizer que o cuidado de Jó era tão íntimo com Deus a respeito, porque ele dizia que ele fazia sacrifício a Deus, né, imaginando que se porventura os seus filhos pecassem ou blasfemassem contra Deus, ali ele já estava trazendo essa prevenção, né? Então Jó era um homem prudente, né, porque ele previa o que poderia acontecer. Olha, deixa eu trazer aqui uma reflexão. A Bíblia vai dizer que o homem prudente, ele é aquele que ele não aproxima do perigo. Ou seja, ele afugenta do mal. Ele afugenta do mal. Ele não aproxima do mal. Então Jó era esse homem. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que quando os filhos dos homens
Olha para aqui o que diz a Bíblia. No capítulo 1 e o versículo de número 6 diz: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Entre quem? Entre os filhos de Deus. Pois é, Satanás, ele é astuto, sagaz. E ele é intrometido. Ele intromete no meio das coisas. Ele é aquele penetra, sabe? Aquelas pessoas que não é chamado num determinado lugar e nas brechinhas, quando você menos espera, ele está lá. Então, Satanás é assim. Então, e quando ele entra lá no meio dos filhos de Deus que estavam oferecendo sacrifício, que ele chega lá, a Bíblia vai dizer que Satanás, Deus, ele se coloca diante do Senhor, e o Senhor pergunta: observaste o meu servo Jó? Primeiro ele faz uma pergunta de onde vem, ele diz de rodear a terra e observar, e ele pergunta: observaste o meu servo Jó? Deus aí fala: homem temente a Deus e que desvia do mal. Pois é. Então esse desviar do mal é o que nós acabamos de falar. É o homem prudente. Então, Jó, ele tinha essa prudência de prever o que poderia acontecer e logo ele fazia a tapagem, vamos dizer assim, né? Meu pai, eu lembro que quando eu era criança, a gente tinha uma roça lá num determinado lugar, e quando começava a chover, né, ele corria lá no ribeirão que tinha lá e fazia metia terra e areia, um monte de coisa, fazia uma espécie de uma contenção, né? Para quê? Para que aquela água viesse e parasse ali, para ele ali pegar para dar aos animais, né? Então ele fazia uma tapagem. Então ele previa isso, ia lá para a água não ir toda embora. Às vezes chovia muito, a água vinha, batia e levava tudo embora, né? Porque era uma coisa bastante improvisada, né? No caso aqui, Jó fazia não era um improviso, mas ele, conhecendo Deus, ele fazia esse antes. Vou lá e ofereço o sacrifício, porque pode ser que eles pecam contra Deus e Deus vê a minha oferenda, o meu sacrifício, e aí livra os meus filhos do mal. Louvado seja o nome do Senhor. Mas algo aconteceu inesperado. Algo aconteceu. E a Bíblia vai dizer que os filhos num determinado tempo, num determinado momento, um vendaval bate naquela casa, onde eles estavam todos reunidos, na casa do seu irmão mais velho, o primogênito, e ali morre toda a família de Jó. Todos os seus filhos morrem. E aí veio a situação em que a sua esposa vem contra Jó, né? E diz para que ele amaldiçoasse o Deus e morresse. Aí ele diz para a sua mulher, conhecemos toda a história, né? Por que receberíamos o bem e agora não o mal? Nu vim, nu voltarei. Bendito seja o nome do Senhor. A lição vai dizer, a Bíblia também diz que Jó, em tudo isso, não atribuiu a Deus aquela situação. Por quê? Porque Deus não tem culpa da situação, mas a confiança nele, a Bíblia vai dizer que depois de todo o processo, ele teve de volta, né? Não todos os seus filhos, Deus deu a Jó todos os seus filhos, porque
o Deus que Jó conhecia, ele tinha confiança nele. Tá certo, amados? Muito bem. Tópico de número 2. Tópico de número 2. Tópico de número 2 vai falar sobre lidando com a morte dentro da família. Morte. Dentro, no meio, no seio da família. Dentro da família. A morte no seio da família, dentro da família. Não é fácil. Não é fácil. Seu ente querido está no leito de dor. Não é fácil. Então nós vemos aqui, Jó e sua esposa foram surpreendidos pela morte de seus filhos, como falamos aqui. Um dia estavam todos reunidos e isso acontece. E teve todo um problema onde Jó superou, Os versículos 19 e 18 relatam o momento em que a notícia da morte de seus filhos chega à casa de Jó. Pois é, quando chega essa notícia, sabemos que não é fácil. Quando tudo parecia normal, a morte os surpreendeu. Todos os seus filhos foram mortos. Deus não os criou para morrer, mas a morte é uma maldição advinda do pecado e só o Senhor Jesus foi capaz de cravar essa maldição no lenho da sua cruz no Calvário. Pois é, a morte chega e ele passou por essa situação. A lição vai dizer que ela pode vir em um momento inesperado, e sabemos que isso é real, pode acontecer, mas só o Senhor Jesus venceu a morte. E assim ela vai vir sobre a nossa vida, ou mais cedo ou mais tarde. Essa matéria vai como diz Jó, vai ao pó, porque ela vem de lá, ela vai, mas a nossa vida, nosso espírito, ela irá viver, Ela não vai matar nós vamos viver eternamente, Nós vamos ser transformados, este corpo, ele passará por um estado de incorruptibilidade, e assim nós vamos vencer a morte. Louvado seja o nome do Senhor. Assim todos ficam perplexos diante da morte, e principalmente quando envolve alguém próximo a nós. Não é? Isso é verdade. Mas nós temos essa convicção que o nosso Senhor Jesus, ele morreu e ele venceu a morte para nos dar a vitória. Nos dar a vitória diante de uma situação dessa. Louvado seja o nome do Senhor. Razão para a tristeza e luto de Jó e de sua mulher. De certo modo, Jó tinha uma família feliz. Isso é verdade. De certo modo, ele tinha sim uma família feliz. Nesse contexto, Satanás desafiou a felicidade e os atacou fortemente com a morte de seus filhos. Foi permissão de Deus para que isso viesse a acontecer. Por quê? Porque a afronta de Satanás, ele achava que por causa daquele conforto que Jó tinha, que Jó, por aquele motivo, era por isso que Jó era fiel a Deus. Mas Deus vai dizer para Satanás que não, que Jó era homem realmente reto e sincero, e que ele tinha permissão para tocar nos seus bens, para que ele visse que ele continuava fiel. Assim foi feito. E depois dos bens, agora ele toca na saúde de Jó. Mas também por permissão de Deus, Satanás mais uma vez ele perde a batalha, porque ele encontra um homem sincero e reto diante do Deus que o Jó servia. É isso, meus queridos, amados irmãos.
circunstâncias vêm, afrontas vêm, né? Perplexidade vem, perplexidades vêm, adventos vêm na nossa vida, mas continuamos com a nossa confiança em Deus, porque é Deus que luta as nossas guerras, as nossas batalhas, as nossas as situações adversas das nossas vidas. Precisamos realmente continuar esta confiança em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem. Fidelidade em meio à dor, né? O capítulo 1 de Jó mostra a reação do patriarca diante da notícia trágica da morte dos seus filhos. Jó rasgou o seu manto, né, que estava sobre a sua cabeça, e adorou. Pois é, adorou. Por quê? Porque ele confiava em Deus. É difícil? É difícil. Mas ele, mediante essa situação, ele encontrou em Deus o consolo, o conforto. Porque só Deus pode confortar uma dor, principalmente a dor de uma perda de um ente querido. No caso aqui dos filhos, todos os filhos, todos, não estamos falando de um, se um já imagina todos os filhos. Pois é, aqui ele iniciou o processo de aceitação do ocorrido diante do Senhor da vida, porque ele, diante daquela situação, ele tinha o Senhor como o Deus que dá a vida. Ele tinha essa convicção que o Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Né? Bendito seja o nome do Senhor. Essa passagem bíblica nos mostra que a dor da perda não passa, mas o processo de aceitação torna o luto mais digno. É verdade, a dor de quem perde um ente querido não passa, porque mas o consolo, o conforto em Deus, acaba a gente aceitando ou entendendo a situação. Lembra de Davi, quando perdeu seu filho Absalão? Pois é, Absalão, por tudo que fez contra o patriarca, o rei, mas ele, em determinado momento, ele ergue a cabeça e vai à luta na confiança do Deus de Israel. E ali ele recebe o conforto, o consolo do seu coração, né? Por causa daquela situação, mas Deus o confortou. Os cristãos e o luto, tópico 3. Tópico 3 aqui vai falar sobre os cristãos e o luto. E o luto. Os cristãos e o luto. O que é isso? Olha, não culpe a Deus, mas é muito difícil de nos momentos de perda inesperada, o ser humano se desesperar e passar a blasfemar contra Deus. Em algumas situações, as pessoas acabam: mas por que disso? Deus, mas por que disso, Deus? Mas eu aquilo. Não justifique, não culpe a Deus. Não é isso que aprendemos de Jó. Em momento algum, Jó culpou a Deus. Nós vamos ver isso, Jó, capítulo 1, versículo 21, e o capítulo 1, versículo 21 e 22. Né? O que diz 21 e 22 de Jó? Diz assim, olha:
E disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Aí o 22 diz assim: em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Né? Quando essa passagem vai falar quando ele rasga o manto, que a mulher dele pede para que ele amaldiçoasse a Deus e morresse, a Bíblia diz que ele rasga, tira o manto da sua cabeça, lançou-se em terra e adorou, e disse isso: eu vim nu, voltarei, né? Bendito seja o nome do Senhor. Aprendemos isso aqui, amados, porque o Deus de Jó continua sendo o Deus de Israel, o nosso Deus. Ele nos conforta, ele sabe de todas as coisas e jamais podemos atribuir a Deus coisa alguma. Louvado seja o nome do Senhor. O patriarca Jó aprendeu